Eu tô cansada do Instagram. Mas, falando sério, não é só do Instagram que eu tô cansada, não é só disso, porque eu tô parecendo uma pessoa, tipo, ai, porque antes era melhor, mas não é exatamente isso. Eu tô cansada de precisar criar conteúdo curto pra conseguir ter algum impacto mínimo que seja pra conseguir divulgar o meu trabalho. E não é só comigo que isso acontece, são com vários profissionais que a primeira coisa que pensam é: eu preciso criar um perfil em alguma rede social para divulgar o meu trabalho e assim conseguir monetizar mais um pouco do que eu faço. Só que isso se torna muito cansativo, porque além de precisar administrar a própria vida, o próprio trabalho, provavelmente de CLT, ainda precisa criar conteúdos para redes sociais, o que cansa bastante. E acaba drenando a pessoa, por causa que, querendo ou não, tem um algoritmo que te faz postar várias vezes durante a semana, e se tu não pensar em conteúdos importantes ou relevantes, às vezes nem são importantes, só relevantes ou alguma treta, que no fim acaba dando mais dor de cabeça ainda, tu acaba caindo num limbo e acaba sendo esquecido. E essa sensação de ser visto se torna viciante. Eu estava começando a me sentir mal ultimamente por causa desse conteúdo de IA que começou a surgir. E como uma pessoa que escreve, uma pessoa que desenha, que faz pinturas, eu comecei a me sentir mal, porque é um acúmulo de IA. Tipo, eu não acredito que a IA em si seja o problema, porque é só uma ferramenta, no fim. O problema é como as pessoas usam sem consciência e sem entender realmente o impacto que elas estão fazendo. E não é nem culpa dessas pessoas, na verdade. Isso é culpa de uma influência grande que as big techs estão fazendo para criar uma necessidade artificial na gente. A gente não precisa disso. A gente tem a nossa cabeça para pensar, a gente não precisa ficar perguntando 1 milhão de vezes para a IA se ela sabe de alguma coisa, sendo que a gente sabe muitas vezes, sabe? É só também pesquisar. Ah, mas nem a pesquisa tá dando certo, por causa que sempre tem um resumo de IA agora, então, né? Parece que as pessoas estão perdendo a capacidade cognitiva delas e eu acho que não só parece como isso está acontecendo. É complicado criar conteúdo de vídeo curto, porque eu andei pensando bastante ultimamente sobre isso. Antes de eu abandonar meu Instagram, porque isso aconteceu, eu precisei sair por questões da cabeça, que eu já estava cansada de tudo isso e me sentindo exausta mesmo, então não estava me fazendo bem. Aí eu saí e é como se eu tivesse perdido muito das minhas capacidades cognitivas de atenção mesmo. E espero que você não tenha ouvido esse barulho de moto, eu acho. Enfim, se você estava no microfone, do nada mudando de assunto. Enfim, parece que eu vou falar especificamente do Instagram, mas eu acredito que isso se aplica a várias redes sociais, principalmente de conteúdo curto. Então, é isso. Mas o Instagram é o que eu tinha mais experiência com. Então, eu vou falar sobre o Instagram. Parece que as pessoas elas vão se dividindo cada vez mais, porque uma rede social seria para unir as pessoas, só que a gente está entrando cada vez mais em bolhas. A gente está criando as nossas próprias bolhas de pessoas que só concordam com a gente, e quando a gente vê algo remotamente diferente ao que a gente acredita, a gente já fica puto, sem motivo nenhum. Que foi outra coisa que aconteceu comigo, porque eu postei um vídeo sobre autores controversos. Eu fiz uma pergunta sobre até que ponto é possível separar um autor da obra. E era para as pessoas, tipo, falarem o que elas acham sobre isso. E o pessoal começou a brigar, começou a meter política em tudo, falar de políticos brasileiros atuais e não dos autores que eu estava comentando. Aí tu percebe o quanto a capacidade cognitiva das pessoas está diminuindo com o que elas veem em redes sociais e o que elas acham que tudo é basicamente criado especificamente para elas dentro dessas bolhas. Por exemplo, eu sou uma pessoa maluca que só pensa em política, eu vejo um conteúdo aleatório, eu acho que isso se refere aos meus conteúdos sobre política estranhos, sabe? E não é assim. O mundo, a gente, nós somos universos inteiros
dentro, tipo, nós temos universos inteiros dentro de nós e esses universos se conversam o tempo todo. O meu universo interno conversa com o universo interno de vocês e é isso, sabe? A gente é praticamente infinito por causa da nossa cabeça, que é muito louca. E é isso, e a gente tem que aprender a conviver com os outros. Mas parece que isso não tá acontecendo, as pessoas estão se dividindo cada vez mais, polarizando, e eu espero que, tipo, em algum momento isso se resolva, o que eu acho que não vai acontecer, porque, né? Enfim, é muito complicado tudo isso, e eu acredito que, tipo, o problema não são as redes sociais, o problema é que isso tá deixando mais claro essa divisão entre as pessoas e exacerbando essa divisão. Pessoalmente, minha saúde mental, ela piorou bastante conforme eu fui fazendo mais conteúdos, porque eu gosto de escrever e eu sou uma pessoa introvertida. Eu não gosto de ficar postando e me mostrando o tempo todo. Eu gosto de me mostrar, sim, óbvio. Eu gosto de ter atenção, só que não o tempo todo. E isso me adoeceu, porque eu tenho uma necessidade de ser vista, porque se eu não tivesse, eu não seria uma escritora. Isso é óbvio. Só que eu não gosto de estar trabalhando para um algoritmo, eu não gosto de. E ganhando o mínimo, sabe? Porque é isso, esse é o truque que eles fizeram. O truque, não sei se falei certo, enfim, esse é o truque que eles fizeram. Porque eles fazem a gente trabalhar para eles de graça, investir em redes sociais de graça, perder o nosso tempo, perder o nosso dinheiro com tráfego pago. E no fim, a gente virou um escravo desse sistema de algoritmo que privilegia poucos e porque essas pessoas têm os meios e têm as formas de conseguir, estudam esses algoritmos a fundo e entendem o que vai viralizar, o que não, tem muita experiência nisso. E para uma pessoa comum que trabalha e faz várias outras coisas ao mesmo tempo, não que isso não seja um trabalho também, mas tipo, que trabalha em outra coisa, isso se torna exaustivo. E, enfim, eu realmente não gosto de algoritmo, porque é tipo, a rede social ela foi feita pra gente se conectar. Ela foi feita pra gente ver os conteúdos dos nossos amigos. Só que agora, toda vez que eu entro, eu sinto que querem me vender alguma coisa. Outra coisa que eu tava sentindo é que toda vez que eu entrava no Instagram para analisar os conteúdos e me inspirar, eu ficava lá por muito tempo e eu não conseguia mais sair. Por exemplo, eu passava 3, 4 horas só rolando feed, vendo um monte de vídeos aleatórios e sem me lembrar mais o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a me sentir mal, porque eu fazia esses tipos de vídeos também. E alguns conseguiam bastante retorno, assim, tipo, em visualizações, o que não é tão difícil assim para o Instagram. Mas, enfim, eu comecei a pensar, eu não tô gostando que eu fique assim. Por que eu tô fazendo isso com outras pessoas? Isso não tá certo. E aí isso começou a cada vez mais entrar na minha cabeça de que tinha alguma coisa muito errada com isso que eu estava fazendo também, porque eu estava alimentando esse sistema que me fazia mal. E aí eu só vou sair daqui por um tempo, porque eu não tô bem, e é isso, sabe? E é uma coisa que, tudo bem, tipo, se a pessoa tem controle de, eu vou ver algumas coisas aqui, daqui a pouco eu saio, beleza. Só que tem muita gente que não consegue ter esse controle, e eu sou uma dessas pessoas. E realmente não estava me fazendo bem. E eu acho, assim, que, tipo, eu vou ainda ter meu perfil no Instagram, só que eu já tenho ele desinstalado do celular e eu só vou acessar pelo computador, que nem fazia antes de eu vou ter um local para acessar isso, porque assim eu dificulto a minha entrada e eu não passo tanto tempo assim vendo vídeos aleatórios. E também uma coisa que eu andei pensando ultimamente sobre esses vídeos é que, na verdade, a tática de enviar eles por mensagens é outra coisa para fazer a gente ficar lá por mais tempo, porque a gente vai ver os vídeos que os nossos amigos nos mandaram e geralmente, tipo, são vídeos que eles querem nos fazer rir, coisas assim. Só que são vídeos que no fim a gente não vai lembrar de nada. Tipo, não é nem o objetivo a gente lembrar de alguma coisa. Só que são, tipo, vários vídeos curtos e muitos amigos mandam vários. Isso vai sobrecarregando tanto, porque, tipo, eu tava, por exemplo, com umas 20, mais de 20 mensagens privadas, sabe? Tipo, várias assim, e aquilo me deixava mal. Eu não conseguia ir. Aquele acúmulo de mensagens me deixava desesperada, sabe? E é isso. E
como a maioria das pessoas não percebe, ou percebe e ignora esse desespero, tipo, ou talvez não se sinta assim também, mas, né, eu me sinto assim. Mas, por exemplo, a pessoa vai ver os vídeos e vai ficar de boa, e daqui a pouco não vai perceber quanto tempo também passou. E aí, ai, nossa, não tenho tempo para fazer nada, o tempo tá passando tão rápido ultimamente, né? Parece que os dias estão passando mais rápido, os dias não estão passando mais rápido. É a nossa percepção que tá ficando assim porque a gente tá perdendo tempo em várias coisas que a gente nem percebe. Porque depois que eu desinstalei no Instagram, eu fiquei de boa, eu ganhei várias horas do dia e eu comecei a ler de novo. Eu não conseguia nem ler direito mais e eu gosto de escrever e ler. Eu queria comentar também sobre os simulacros do Jean, ou eu acho que é Jean que fala. Eu vou falar desse jeito o nome dele porque é assim que eu falo. Mas é o Jean Baudrillard, Baudrillard, não sei. Enfim, um amigo meu, ele estava comentando sobre isso e o quanto ele estava estudando sobre isso, porque ele estuda filosofia, enfim. E eu achei bem semelhante ao que a gente está passando, e na verdade é semelhante a tudo que a gente passa, porque não existe mais uma realidade, a gente vive numa simulação o tempo todo, se parar para pensar nesse ângulo. E eu anotei aqui uma frase, tipo, um resuminho assim do que quer dizer, que seria: o simulacro é a distorção da realidade, uma representação falsa dela. É a cópia sem um original, algo que substituiu a realidade, mas que para nós se torna mais importante e influente que a realidade, o mundo empírico. No caso, a realidade sendo o mundo empírico, porque, né? Enfim, a gente tenta imitá-los. Agora, coisas que eu pensei com base nisso. Tentamos imitar o simulacro. Estamos em uma espécie de ouroboros e o real já não existe, mas sim uma hiperrealidade, retroalimentada. Isso impacta como agimos, como nos relacionamos e como essas ideias, essa hiperrealidade, eu acho, como ela começa a habitar as nossas mentes. E o simulacro ele já acontecia há muito tempo. Tipo, talvez nem a gente nem tenha ideia de uma realidade sem essas influências externas, porque a gente não consegue pensar nisso, sabe? Tipo, sempre é algo que a gente copia de alguma imagem, de algum símbolo. Enfim, ele já acontecia, só que o que eu sinto é que ele tá exacerbado. Exacerbado. É como se isso estivesse acelerando esse processo de simulacro e a gente estivesse se cansando dessa transição, sabe? Eu não sei explicar direito isso, mas é mais ou menos o que eu penso, porque, por exemplo, o simulacro ele já é real, ele já acontece, tipo, ele já é real. A gente vive numa hiperrealidade criada num simulacro. As redes sociais também são telas, são simulacros e são formas de nos influenciar cada vez mais. E o que acontece? Isso acelera o processo de simulacro. Acelerando esse processo, a gente acaba se tornando cada vez mais exausto, porque o cérebro humano ele não foi feito para isso, para essa sobrecarga de informação o tempo todo e para passar muito tempo nessas telas. Então, muita gente acaba percebendo essa mínima parte do simulacro, porque a gente vive nisso e não tem como sair disso, porque é uma coisa muito, não muito tênue, mas é algo intrínseco na gente e na nossa hiperrealidade que a gente vive. Mas, enfim, o que eu queria dizer, que eu já me perdi. Lembrei, porque eu acabei de ver aqui. Mas, enfim, o passado idealizado, querendo ou não, também é um simulacro, porque a gente não tem uma ideia real do passado, sabe? Por exemplo, eu falando, eu vou fazer como antes de entrar na rede social só pelo computador, porque assim vai ser mais simples. Tipo, realmente é mais simples para mim, me ajuda bastante. Só que essa visão de, nossa, o mundo era tão mais tranquilo antes também é complicada, porque a gente acaba percebendo esse mundo com uma nostalgia. E apesar de ser verdade, para mim, pelo menos, porque eu fiquei bem mais tranquila e com menos ansiedade depois que eu só assumi um pouco de conteúdos curtos. Só que a gente também não pode se apegar ao fato de ver esse passado com nostalgia, porque aí a gente cai em outra armadilha.
que seria a idealização do passado. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, sabe? Sobre ser tão contra muitas coisas que acontecem e que nos afetam bastante, mas também não ter essa idealização do passado muito exacerbada, porque assim a gente acaba preso no tempo e assim a gente acaba igual aqueles idosos que reclamam dos jovens o tempo todo, porque isso sempre existiu em todas as épocas. Eu não lembro agora quem é que falava que eu acho que era algum filósofo, acho que era Sócrates. Eu acho, ai gente, não sei, mas enfim, que reclamava que os jovens agora estavam escrevendo seus pensamentos e isso ia ser muito ruim para a memória. Então, né, existem algumas coisas que são necessárias acontecer e a gente tem que se adaptar. Só que existem algumas coisas que a gente não precisa pela nossa própria saúde mental. Por exemplo, eu, pessoalmente, escolhi me afastar um pouco desses conteúdos curtos porque não tá me fazendo bem. E eu tô planejando agora fazer mais conteúdos no YouTube para conversar um pouco mais de uma maneira mais profunda e talvez fazer mais vlogs, não sei. Tipo, o bom disso é que eu consigo pegar um tempo específico para fazer isso e depois eu descanso por um tempão e não preciso me preocupar mais, sabe? E eu sinto que é isso que tá faltando, pelo menos para mim. E é muito estranho, porque parece que as redes sociais colonizaram a nossa mente. Porque eu não consigo ir num lugar e não pensar, tipo, nossa, que lugar legal. Dá pra tirar uma foto e dá pra postar. Fora o fato de que a gente anda o tempo todo, né, com o celular, é como se a gente estivesse num meio. Como se a gente fosse um ciborgue e que o celular fizesse parte do nosso corpo já, porque eu fico nervosa quando eu tô sem o meu celular por perto, sabe? Parece que tem alguma coisa errada. E eu acho que isso é algo que se naturalizou na gente, né? E, tipo, isso não tem como voltar atrás mais. Talvez um pouquinho, mas, né? O celular, a tecnologia, eles são coisas fundamentais no nosso dia a dia e é ridículo dizer que não. Enfim, eu acho que para concluir isso, a gente precisa de equilíbrio, né? E para mim, pessoalmente, o equilíbrio tá em fazer isso, se afastar um pouco, ficar mais na minha, criar esses conteúdos, não me focar tanto em divulgar as coisas assim, talvez em períodos que eu esteja lançando algum livro que seja importante para mim, ou algo assim, mas realmente me afastar me deu uma clareza mental melhor. E eu acho que se você tá pensando em se afastar também, só faz. Só testa, sabe? Porque talvez seja melhor para você também. E é isso, sabe? O equilíbrio é tudo. Não dá pra gente se encher de conteúdo o tempo todo e ficar vendo vídeos por 4 horas seguidas, 5 horas seguidas, ter o que é tempo de tela de que é 14 horas por dia, sabe? É complicado e é preocupante, porque eu sinto que a gente não tem mais esse equilíbrio entre ficar, pelo menos comigo, né? Não tô generalizando, mas enfim, a gente não tem mais esse equilíbrio de ficar, entrar nas redes sociais e viver a nossa própria vida, porque colonizou o nosso cérebro. E é simples assim. Muita gente não consegue mais ter esse equilíbrio. Ou fica o tempo todo, ou não consegue ficar tranquilo. E eu quero ficar bem. E conseguir descobrir o que funciona melhor pra gente, o que funciona melhor de verdade pra gente, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E é isso, acho que eu vou terminar o vídeo assim. E tchau.